Amigos e amigas internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. Estamos analisando as obras ditadas pelo Espírito Camilo, o médium carioca José Raul Teixeira. E, no momento, nós estamos analisando, propondo reflexões acerca da obra Educação e Vivências. Hoje, vamos tratar da lição número 12, cujo título é Educação dos Impulsos Afetivos, um tema extremamente delicado e que fala muita atualidade a todos nós nos dias de hoje, no momento em que a Terra vive um período muito delicado de transição planetária. Vem o Espírito Camilo, com a sua lucidez e coerência, nos apresentar reflexões acerca desse assunto, quase sempre tratado de forma polarizada, extremada, lateralizada, onde as pessoas se aferram ao seu ponto de vista, aquilo que entendem que é o certo, o que é correto. Muitas das vezes, para atender às suas sensações, ou outras vezes, porque tem dificuldade, efetivamente, para lidar com o assunto, fruto da pouca seriedade com que esse tema é tratado na nossa sociedade, a maneira como é abordado em todos os campos da sociedade, seja em casa, no lar, na escola, na rua, na imprensa, no meio artístico e cultural, tudo é tratado de uma forma muito vulgar, ou muito inferior, ou muito deficitária, pois não permite que os impulsos afetivos sejam adequadamente instruídos, educados, né? O título é Educação dos Impulsos Afetivos. Educação, né? O educare, que é tirar para fora, vindo do latim, todo esse sentimento, né? O educare traz isso para fora, quer dizer, isso que está incrustado em nós precisa sair. A gente precisa trabalhar com isso. Precisamos ir no nosso inconsciente, na nossa sombra, e tirar a herança de mau uso dos impulsos afetivos e da má ou deficiente incompreensão, né? Do que seja os impulsos afetivos. A nossa sociedade sempre tratou esse assunto com muita dificuldade e continua tratando. Alguns que se dizem muito liberais, que se dizem muito avançados, que a arte é avançada, que a música é avançada, que a cultura é avançada, na verdade, estão abordando da forma mais inadequada possível, deixando a pessoa com uma situação de atender os impulsos sem saber trabalhar com eles. Aprofunda os impulsos, torna-os mais vulgares o possível, e cada pessoa é um ser à parte, cada pessoa tem a sua realidade espiritual, o seu passado, o seu ontem, e aí, de repente, é exposta a determinadas situações, a determinados conteúdos, a determinadas músicas, cenas e outras coisas, livros, comentários, que, na verdade, o espírito não tem estrutura para aquilo. Sendo que, se fosse abordado de uma forma onde a educação do impulso, com tudo aquilo que envolve isso, que é a educação dos impulsos afetivos, fosse tratado, evidentemente, esse espírito teria mais condições de lidar com as suas dificuldades em controlar ou entender ou fazer o uso adequado dos seus impulsos afetivos. E mesmo que o faça, que é o seu livre-arbítrio, é a sua liberdade, ou faça sabendo daquilo que está fazendo, tenha noção do que está fazendo. Então, o Espírito Camilo vem tratar desse assunto muito delicado nesse capítulo 12 da obra Educação e Vivência, que já vou recomendando, como sempre eu faço, a leitura. Essa abordagem nossa aqui, ou do Lucas, da Laís, do Carlos, que fazem os outros capítulos, é uma abordagem para nós estimularmos os nossos companheiros do movimento espírita a estudarem a obra. A obra foi e nos é importante, identificamos na nossa diretoria, na nossa área de estudo do Espiritismo, nós identificamos esta obra como era muito relevante e resolvemos, então, trazer o conhecimento. Por isso, não isenta as pessoas. Esses comentários, que a pessoa vá buscar a leitura desse texto na obra Educação e Vivência. Então, o Espírito Camilo já começa no capítulo, ele dizendo que é lamentável, né? A multidão que acaba se precipitando nesse grupo de informações, nessa quantidade de informações, acaba tendo infortúnios, desesperos e dores,
pelo desassossego que o impulso afetivo traz, né? Ele chama de impulso afetivo mal conduzido. E as pessoas sofrem as consequências desse impulso mal conduzido, diversas consequências. Eu não vou aqui limitar, porque eu quero comentar em cima do que está o texto, para não ficar uma palestra minha, e não é. É só algumas ideias retiradas do texto que está aqui na minha frente, para que nós possamos ser bem fiéis à proposta do Espírito Camilo e temos a consciência tranquila que estamos divulgando aquilo que o Espírito Camilo está dizendo, não o que o Marco ou o Zezinho, o fulano diz. Não é a nossa ideia no Centro Espírita Caminho de Luz. Na etapa do relacionamento conjugal, principalmente, ele diz que há uma exacerbação desses desastres hoje, né? Porque, principalmente o homem, vem com a falsa ideia da necessidade fisiológica para ter as suas relações extraconjugais, né? Ou justificando que a mulher estava menstruada, ou que a mulher estava naquele período pós-parto, né? E não podia ter relação, ou por outro motivo qualquer. Ou estava com um problema com as crianças, com os filhos, ou estava doente, ou é doente, está temporariamente adoentado, e ele justifica, então, que ele precisa atender, e é uma coisa imperativa. Isso, na verdade, o Espírito Camilo diz que é um desrespeito. Primeiro, a companheira, não há dúvida nenhuma, né? O segundo, desrespeito à enfermidade, à situação. Se ela está no pós-parto, ela teve filho é dos dois, né? De um só. Então, os dois estão numa situação difícil, né? Tenho 3 filhos, e quando nasce a criança, todo mundo, a mulher está grávida, o homem está grávido junto. Quando nasce a criança, todo mundo paga o preço, vamos dizer assim, né? Acordar à noite, tocar a fralda, vai ouvir o choro da criança, vai sacolejar para dormir, enfim, e é dividido, é um todo, uma parceria, né? Ou se a pessoa está doente, é mais natural que você vai cuidar da pessoa que você ama, ou que você tem um relacionamento, tem um compromisso, Quando você fala em compromisso que você assumiu deliberadamente, você está colocando ética, responsabilidade, uma série de coisas. Então, essa conversa, vamos dizer assim, né, que o Camilo fala, esse discurso de que o homem precisa atender, né, de ávio entendimento, como diz aqui, né, desse prazer libidinal, não faz sentido. E realmente acaba gerando experiências atordoadoras, comprometedoras para aqueles que buscam esse caminho fora do clima doméstico, né, criando dramas afetivos e consequências para depois do seu desencarne, e outros que surgem por aí, que eu não vou perder tempo em falar aqui. Então, costuma-se dizer, como eu falei, né, que o elemento masculino tem necessidades, né, e que o elemento feminino não tem. O elemento feminino não pode ter, que o elemento feminino deve represar. Isso é um machismo extremamente ultrapassado, que não faz mais sentido. E quanto mais nós combatemos o machismo, mais os homens parecem estar se lançando nesse tipo de conduta. O que mostra que a questão não é ser machista ou não ser machista, é questão de ordem de educação, como diz o Espírito Camilo. Porque os espíritos renascem em corpos de homens ou mulheres, nós somos mesmos. Na outra encarnação, eu posso reencarnar no corpo de uma mulher. O espírito não tem sexo. Isto está em O Livro dos Espíritos. Então, portanto, eu estou me manifestando nessa polaridade feminina, e eu aqui na minha polaridade masculina, nessa encarnação. Mas uma outra eu posso manifestar a polaridade feminina, né? Então, são os mesmos espíritos em corpos diferentes que dentro de experiência, e que, para reencarnar, se juntaram, fizeram um acordo, um contrato, e esse acordo precisa ser cumprido, para que o espírito tenha paz. Então, quando o espírito, buscando falsas alegações, parte para atender os impulsos afetivos, libidinosos, ele acaba imprimindo no seu circuito neurológico, diz o Espírito Camilo, na sua estrutura cerebral, psíquica, né, as descargas que vêm desse sentimento, desse desejo, harmonia, o coração dispara, ele está fazendo uma coisa, dizem que é adrenalina. Eu gosto de sentir aquela adrenalina, de ir escondido para um motel, de ir escondido para tal lugar, de fazer isso, fazer aquilo, sem ver se os outros são... Isso aí não é adrenalina, isso aí é o circuito neurológico e cardíaco, emocional, sendo diretamente afetado pelas descargas, porque a minha consciência está dizendo, isso não é por aí. É, na verdade, a minha consciência acionando os circuitos que estão me alertando,
que aquilo ali não vai levar a nada, né? Que eu estou imprimindo as inarmonias, que estão ampliando as minhas deficiências, meus desgastes. Então, considerando tudo isso, né, o espírito que não tem sexo, essas consequências pós-desencarne que temos, as consequências para o corpo físico e para o corpo espiritual, o perispírito que tem, a destruição da família, a falta de compromisso, a falta de ética, por aí vai, né? E exatamente a falta de justificativa, nós não encontramos nenhuma aqui, que nós falamos até agora, o Camilo diz que vale considerar a necessidade urgente de educação para homens e mulheres, porque hoje nós também vemos mulheres que estão com esse discursinho de que o meu namorado, meu noivo, meu marido traiu, fez isso, fez aquilo, também quero fazer, eu vou fazer, criando desculpas para atender ao seu impulso afetivo descontrolado, né? Que não está bem entendido, bem compreendido. Então, homem, isso serve para homens e mulheres, isso não serve para o espírito, para o espírita, para aquele que já abraçou. Então, vale a educação desde criança, né? Para que aprenda a respeitar a existência, a se amar, diz aqui Camilo. Né? Logo em amar e respeitar os seres com os quais estão vivendo, quer dizer, o menino seja educado no sentido de respeitar a mulher, veja o exemplo em casa do pai respeitando a mãe e vice-versa, né? Para que, quando se relacionar com alguém depois em caráter de intimidade sexual, mas hoje ou amanhã tem as condições de fazer com todo o equilíbrio e todo o respeito possível. Torna-se ainda uma educação de caráter espiritual. O evangelho no lar, a evangelização espírita infanto-juvenil, os pais indo ao centro espírita, participando de estudos, assistindo palestras, fazendo trabalhos, né? E que possa levar os indivíduos, o espírito está reencarnado, homem e mulher, seja qual for a polaridade, repito, porque sempre tem, né, a gente sempre direciona para o homem, né, o machista, não. De repente nós vamos estar do outro lado polarizado, feminista, é um mundo feminista, não queremos nenhum nem outro, nós queremos um mundo de espíritos encarnados. A polaridade é só um detalhe. Queremos um mundo onde se tenha compreensão, isso é muito importante eu realmente dizer, destacar, senão daqui a pouco nós estamos só a mulher, não, agora a mulher é que domina, que manda, que pode fazer, não. Não vamos de um extremo a outro extremo, que também é nocivo. Então, torna-se uma educação espiritual, para que os indivíduos compreendam, diz aqui, né, que na relação a dois, diz Camilo, a troca genital pode ser vista como uma parte menos significativa, ainda que represente o ápice de um processo de entrosamento e de crescimento. Veja bem, a troca genital, o Camilo diz, é a parte menos significativa. Isso porque o mais importante no casal é a ternura, a amizade, o compromisso, a parceria, né? Diz aqui o Camilo, respeito, confiança, né? O trabalho, as conquistas que vai tendo, vai vendo os filhos crescer, as conquistas profissionais de cada um, os filhos vão crescendo, as conquistas dos filhos que são juntos, devem ser aplaudidas. Aí um parceiro, um dá apoio para o outro fazer um curso, um mestrado, um doutorado, apoia, depois o outro apoia o outro, um muda de emprego melhor, um é promovido aqui, tem um salário melhor, cresce na sua empresa, na sua organização, e ambos vão crescendo, os filhos vão... É maravilhoso, né? Ver os filhos crescerem, o produto da gente, aí termina o ginásio ali, o primeiro grau tem a festinha, a formatura, tem o ensino médio, a formatura, as angústias do vestibular, no cursinho, levar na escola, buscar as festinhas, a gente vai na escola, participa com eles, tira foto, faz as brincadeiras. Isso não tem preço que pague, isso é comprometimento. Você vai vendo eles crescer, os primeiros namorados, né? Namoradinha, tirar a carta, ganhar o carro, passou na faculdade, depois a namorada vem, a noiva, o casamento, depois os netos. Tudo isso vai crescendo e essa parceria vai se ampliando. De repente a gente está com o cabelo branco, olha para trás e viu quanto que a gente construiu materialmente, comprou casa, comprou imóvel, carro, né? E pôde dar para os filhos, que é a missão mais importante nossa na Terra, uma base para que eles sigam em frente. Então, a troca genital é importante, existe, evidentemente faz parte da vida, cada casal direciona na sua intimidade como julga mais coerente, mais competente, na forma que julgar melhor, mas ele não é o principal ponto. Né? O principal ponto é o todo que forma, né? A parceria, a pessoa fica doente, você cuida dela, trata dela, vai lá, ajuda, amplia, ela vem, cuida de você,
né? Então, essas coisas estão se perdendo. O Camilo diz assim, ó, tanto que a inter-relação meramente fisiológica pode ser conseguida com qualquer outro ser. Quer dizer, caso você saiba, o sexo é uma coisa amor, mas o nutriente, que é o amor, vem desse pacote todo que eu tentei descrever aqui, né? E aí surge um outro problema, porque o Camilo diz que, em muitos casos, a incapacidade do conhecimento um do outro em escala mais alta faz com que tudo seja referido a experiências genitais. Então, tudo se reduz ao sexo, porque o casal não consegue olhar para o outro, ver só os defeitos, mas não vê as qualidades. Aí, muitas das vezes, termina o casamento, o relacionamento, vai se relacionar com a outra, e aí vive 3 meses com a outra e não aguenta mais, porque viu os mesmos defeitos, e pior até que tinha na titular. Porque as pessoas são iguais, são muito parecidas. Não tem muita diferença. Só que eu gosto de ver só o erro na outra, porque a outra só aparece para a hora do sexo. Para a hora, vamos dizer assim, boa. Entendeu? Aí, como ela aparece só por essa hora, ela é bonitinha, tá ajeitadinha, né? E a outra que está lá lavando, passando, cozinhando, trabalhando, cuidando de filhos, se desgastando, me aguentando, né? O cara acha que ele é o outro Gogodó, que ele é o bonzão. Ele acha que ele não tem defeito, mas ele tem 1000 defeitos. Eu costumo dizer que o príncipe, depois que casa, ele é um sapo gordo, barrigudo, fraturento, etc, etc. E o cara continua achando que ele é o cara, mas não é mais. Só que ele não se enxerga, então ele fica ridículo, porque ele está achando que ele é o bonzão. Às vezes tem interesses da outra, tem interesses materiais, que se o cara tiver dinheiro, que é o dinheiro do cara, tem inveja da outra, enfim, uma série de fatores. O fato é que o Camilo destaca que isso ocorre, fica no genital quando você deixa de ver o outro lado do companheiro, do seu parceiro que está com você. É preciso muita atenção a isso aí. Muitos casamentos estão terminando, muitos estão indo água abaixo por falta disso aí. Então, uma educação bem fundamentada, diz Camilo, nos princípios enobrecidos das leis de Deus, para que cada criatura passe a refletir sobre a sua condição de ser perene. Nós estamos de passagem por aqui, né? Então, uma realidade é temporal. Aí nós podemos reconsiderar a conjunção sexual da forma que estamos vendo hoje e vamos buscar as relações do mundo, usufruindo das bênçãos, né, da libido bem norteada, que é gostoso, a mesma pessoa que você conhece, né? Aí depois que você chega numa fase que os filhos estão criados, já saíram de casa, o casal se reencontra, o casal namora mais, é muito bom. A mesma pessoa, você já construiu, você está libido bem encaminhada, né? E agora tem que passar por um período difícil, de luta, as pessoas não querem enfrentar essa dificuldade. Tem essa dificuldade, precisa amadurecer nisso, né? E aí, o Camilo diz assim, ó, conflitos e torturas sexuais são encontradas na Terra entre homens e mulheres, constituindo quase um traço dominante em toda parte. Entretanto, vale a pena o esforço por uma educação perseverante e lúcida, capaz de transformar cada indivíduo no espelho refletor das harmonias da vida, produzindo amor e luz que impregnem as expressões da libido. Então, o conselho do Camilo, no final, é procurar escapar dessas expressões sensoriais, procurar fugir dessas expressões mais vulgares e tentar dar um direcionamento aos impulsos afetivos. Vejam que o termo usado não é repressão, muito diferente. Por isso que nós espíritas, e o Camilo tem muita sobriedade para falar isso, não podemos ser julgados, analisados pelas pessoas. Não falamos em repressão, estamos falando em encaminhamento, né, condução adequada da libido para que ela seja um elemento de prazer, de felicidade, de construção, mais um dos elementos de construção da paz e da felicidade que nós estamos almejando, né? Principalmente em relação conjugal, para que nós mantenhamos relacionamento estabelecido, estruturado, em cima disso, com todas essas questões que nós batemos aqui. Dá uma ouvida, dá uma escutada, vê se você concorda, você pensa nisso, dá uma olhada no livro, vai lá, compra o livro, dá uma olhadinha, Educação e Vivência, por José Raul Teixeira, Espírito Camilo, lição 12, Educação dos Impulsos Afetivos. Que Jesus nos abençoe.